Como se pode depreender, trata-se de um tema inesgotável, um tema vasto, um tema que a gente sempre tenta fazer um recorte e seguir por um caminho, porque é impossível e é contraproducente até tentar dar conta de todos os desdobramentos que qualquer subtópico que a gente levanta aqui das questões magnas da mediunidade enseja a todos nós, né? Sempre há desdobramento, sempre há regra e exceções, né, em torno da mediunidade. Estamos sempre aprendendo com o fenômeno mediúnico, né? Como foi já anunciado, nesse momento de perguntas, é válido que as perguntas sejam formuladas e encaminhadas. Por escrito a gente otimiza o tempo, do que às vezes numa interação verbal, que às vezes pode haver dificuldade de entendimento, né, dificuldade de comunicação, às vezes réplica e tréplica, que não comporta num momento como esse. E também porque a pergunta por escrito é mais direta, mais clara, né? Quase sempre, eu costumo dizer isso, a gente não sabe fazer pergunta, né? Que quando a gente vai fazer pergunta, a gente conta um caso da nossa história, e aí vai contar toda a nossa vida até agora, e aí só outra encarnação para conseguir responder. Então, a pergunta por escrito é mais otimizada nesse sentido, porque é mais direta, mais voltada, né? E, ao mesmo tempo, dizer que a gente consiga fazer e formular as dúvidas, que até aprofunda e enriquece mais o seminário, né? Porque por melhor que o orador seja, ele vai seguindo o raciocínio dele, e às vezes uma pergunta motiva a gente desenvolver um outro raciocínio, né? Às vezes até elaborar mais coisas sobre a qual a gente não estava pensando. Às vezes o sucesso de uma resposta está na forma como a pergunta foi feita, né? De preferência que a coisa seja encaminhada mais de acordo com o nosso tema aqui, formulada em cima do nosso tema aqui, para a gente aproveitar o máximo possível, né? Não tem nenhum problema e nenhuma desconsideração com outros temas, né? Que são todos válidos, né? Mas vale a pena a gente aprofundar sobre o tema específico. Bom, eu gostaria de começar mencionando que quando a gente lê os textos do Evangelho, particularmente os textos das lições de Jesus, nos passam despercebidos algumas coisas. Jesus utilizava não apenas a linguagem da época, mas utilizava nas suas parábolas, nos seus ensinos, nas suas lições, as imagens mais corriqueiras da época, para se fazer compreendido pelos seus interlocutores. Por isso ele utilizava elementos que eram comerciais, né? Elementos que eram da atividade laboral, comum, elementos do templo, das religiões, para se fazer compreendido, porque ele estava inserido naquela cultura. Trata-se de um espírito sumamente pleno, trazendo lições que são atemporais, lições que transcendem a qualquer época. As lições de Jesus são de todos os tempos, né? Ele mesmo disse, minha palavra é de vida eterna, né? Não passará. São atemporais as lições dele, mas que ele tinha que vestir com linguagem, com vocabulário, e com expressões que eram conhecidas, para que ele possa ser compreendido, para que ele pudesse ser compreendido na época, né? E é interessante porque ele usa imagens muito interessantes, algumas muito humanas, para falar de lições espirituais. Me chama a atenção, especialmente os elementos que são assim um pano de fundo das parábolas e de alguns ensinos diretos dele. 3 eixos maiores Jesus se utiliza. Um deles diz respeito a recursos financeiros. Jesus utiliza muitas vezes as moedas da época, os elementos financeiros da época, como talento, sestércio, centil, denário, e parábolas que envolvem recursos financeiros. Por quê? Porque às vezes ele estava diante de comerciantes. Então ele falava a linguagem daquelas pessoas, para que as pessoas entendessem. Isso sempre me chamou a atenção.
Mas também ele utiliza ensinamentos que ele usa palavras, por exemplo, expressões da agricultura, que era uma atividade também corriqueira. Ele utiliza a atividade da agricultura, o plantio, o semear e o colher, o clima, a terra, o arado, essas expressões que ela... o jugo, que também era uma expressão utilizada nos bois, para o arado da terra. Oliva, oliveira, vinha, vinho, que é o cultivo de oliva e de uvas para a produção de vinho na cultura local, era muito conhecido. Como ele utiliza também uma linguagem de pastores, que ele lidava com pastores. Então muitas parábolas dele fala de pastor, fala de ovelha, fala de cabra, de carneiro e assim por diante. Para que ele se fizesse conhecido, para que ele se fizesse entendido, para que ele pudesse ser compreendido. Para mim, sempre me chamou atenção, não porque é enigmático e é tão difícil de a gente entender, que Jesus utilizava imagens humanas, próximas daquelas pessoas, como grande educador que era, para falar de coisas espirituais, de coisas divinas, de realidades divinas. E isso fica claro, é claro que a gente percebe isso nos textos dele, que ele utiliza coisas conhecidas como comparação a coisas celestes, a elementos espirituais. São metáforas de realidades espirituais. Só que talvez, esses ensinos de Jesus vão além disso. Vão além de ele fazer uma parábola, parabaleim, parábola, ao lado de, ensinar ao lado, fazer uma metáfora, fazer uma comparação com algo humano para falar de coisas espirituais. Mas talvez Jesus, nessas parábolas, talvez não, certamente, porque quando a gente lê a doutrina espírita, a gente chega a essa conclusão, que Jesus não estava utilizando apenas como assim, apenas um recurso pedagógico na época, mas ele estava dizendo a todas as épocas, ao espírito imortal de todas as épocas, como grande comunicador que ele era, que não era apenas usar moedas e dinheiros para falar de ensinos morais, mas ele estava dizendo para todos nós que o dinheiro na terra que você usa é um mecanismo que a providência divina te dá para você aprender mais tarde a gerenciar os recursos espirituais. Que as coisas que você vive no mundo material são pálido reflexo das coisas que você vai administrar no mundo espiritual. Aliás, que você já administra e que você já precisa administrar. Então o dinheiro não é apenas para fazer um ensinamento, fazer uma lição moral daquela parábola, mas para dizer que os recursos materiais que você tem aqui na Terra, a providência divina dá ao homem a possibilidade de gerenciar recursos financeiros para que ele possa mais tarde lidar com a administração mais complexa, com recursos que são de ordem espiritual. Que se você olhar, por exemplo, para o plantio, a semeadura e a colheita, existem ali realidades que são do mundo espiritual. Aliás, ele falou isso de maneira mais direta, em relação à agricultura, Parábola do semeador é o quê? O semear ali é o quê? Existem coisas que você semeia e que você precisa saber semear. Você precisa saber como você lida com o terreno. Você precisa saber que tipo de semente você utiliza, que abordagem você faz, que preparação você faz antes. Você precisa saber o clima que você vai enfrentar e você precisa lidar com aquilo que não está no seu controle, que é o momento que vai acontecer o fruto da semeadura, a colheita, o momento que vai dar. Porque o semeador semeia, mas o momento que a semente vai dar não depende dele. A agricultura é um ato de fé, como diz um grande autor, Você planta, mas você não sabe se vai dar, se vai ter uma praga que vai dizimar aquela plantação. Você não sabe. Se vai ter uma grande tempestade que vai prejudicar.
parte da semeadura. Você não sabe. E assim, se você olhar, pastores cuidando de ovelhas. Ali existe um elemento que é um elemento arquetípico, um elemento universal. O que é? É a ideia do amor cuidado. O amor, tem um aspecto do amor que é um amor cuidado. O pastor cuida das suas ovelhas. E em algum momento vai ter que abrir mão delas. Não é isso que acontece? Tire ovelhas e coloque filho. Normalmente, aquela relação de dependência, de fragilidade, no caso uma relação maternal e paternal, de filiação, dá uma sensação para a gente de que o objeto do cuidado é propriedade nossa. E a vida é interessante, né? Dá e depois vai retirando aos poucos. Você vai ter que ir abrindo mão aos poucos. E é verdade. Porque aquilo que é apropriado para uma criança de 2 anos, que é você ter controle total, você aparar mesmo, porque a criança de 2 anos chega numa janela dessa e quer pular. Porque não tem noção. Você não vai deixar, você tem que ter um controle mais vertical. Mas aquilo que é apropriado para uma criança de 2 anos, para um filho de 20, já pega mal. Porque senão você sufoca o sujeito. Aquilo que é amor para um filho pequeno, é desrespeito para um filho mais velho. Da mesma forma que um comportamento de uma criança é compreensível, aquele mesmo comportamento para uma pessoa adulta já é inadequado. Então, veja que o amor depende também desses momentos, desses contextos, dessas contingências. O amor cuidado, que é o símbolo do pastor com as ovelhas. Aquilo que você se apega tanto, aquilo que você considera sua propriedade, seu filho, aos poucos você vai sendo convidado pela vida para renunciar, para abrir mão e para promover a autonomia. Por amor, porque do contrário você não estaria amando, você estaria desamando, a prejuízo dele e a benefício do próprio ego. Por egoísmo, você sufoca o outro e não deixa o outro se desenvolver, e depois o outro não vai conseguir viver sozinho, porque você sufocou com um amor que é doentio. E isso está no arquétipo dos pastores. Como em outros. Mas por que eu estou falando disso tudo? Não estou desviando do tema, não. Por que eu estou falando disso tudo? Porque a doutrina espírita explica de uma maneira muito mais clara, sem parábolas, numa linguagem direta, como diz Allan Kardec, que o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. O que significa dizer que todas as realidades que lidamos aqui são aspectos grosseiros das realidades espirituais que nos aguardam. Nos aguardam e com os quais nós já lidamos durante o mundo físico. Afinal, nós estamos, como nós dissemos no módulo anterior, totalmente aprisionados na matéria. Temos a emancipação da alma, temos aí, mesmo na vigília, né, a capacidade de penetrar no mundo espiritual através da reflexão, do recolhimento e assim por diante. Por que eu estou falando isso? Porque a mediunidade é uma espécie de antecipação da vida espiritual que a gente vai levar. É como se o médium, especialmente o médium ostensivo, lidasse de uma maneira antecipada com esse mundo de vibrações e de fluidos mais sutis que nos aguarda a todos nós. Nos aguarda a todos nós. Por isso eu costumo dizer que esse mundo da tecnologia que a gente vê hoje, isso daí, em que pese eu acho que alguns grupos de WhatsApp é coisa do diabo, coisa de Satanás, mas eu acredito que isso daí tem uma engenharia da providência espiritual, da providência divina. Eu sei que a gente não está sabendo usar muito, eu sei que a gente faz muita besteira na internet, mas o projeto do mundo espiritual, com essas comunicações cada vez mais intensas e mais fluidas, hoje você diz o seu estado emocional por um emotion. Aliás, você nem diz, você fala com o celular e o celular obedece com a inteligência artificial que ele tem, com o comando de voz. Né? E associa a sua localização e seu repertório de localização. Eu falei isso numa palestra recente, estava voltando do interior da Bahia com
por uma série de palestras, estava até com um amigo no carro, e aí o localizador, o GPS, o aplicativo de localização, que eu não vou fazer propaganda de qual no carro, começou a dizer que tinha uma pizzaria ali, que eu já tinha ido numa pizzaria parecida e que eu não queria parar para jantar. Quer dizer, já está até me aconselhando o que é que eu quero jantar. O celular. Imagine. E você acha que o guia espiritual não sabe onde é que você está, né? Você acha que o guia espiritual não tem tecnologia para saber à distância onde é que você está e o que é que você está fazendo? Se até o Google sabe, né? Imagine. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que essas comunicações da tecnologia vão nos habituando, eu acho que essa é a providência do mundo espiritual, opinião pessoal, vão nos habituando, vão nos treinando para uma futura comunicação que é uma comunicação psíquica. Que a gente está se habituando cada vez mais a uma comunicação que é quase que automática, através dos aparelhos. Por quê? Porque nos mundos superiores, Kardec já havia recebido isso, século XIX. Nos mundos espirituais superiores, a comunicação dispensa a palavra articulada. Os espíritos se comunicam pelo pensamento, pela dupla vista, expressão kardeciana, né? Ou seja, pelo psiquismo. Então, eu acho que a gente está sendo treinado para chegar lá. Só que a mediunidade é essa dimensão já espiritual, que nos dá uma ideia do que existe fora do corpo material. E vai educando, vai moralizando, como nós dissemos no módulo passado, vai preparando a mentalidade humana, a mediunidade é esse recurso, que vai preparando a mentalidade humana para esse estágio de comunicação psíquica. E preparando aqui os médiuns ostensivos e aqueles que lidam com a mediunidade não são médiuns ostensivos, que vão sendo também moralizados. Não é só o médium ostensivo. Porque esse subtema aqui é o médium espírita. A mediunidade está presente na história. É antropológica. Agora, a mediunidade espírita, consoante as explanações de O Livro dos Médiuns, o vade-mecum da mediunidade por excelência, não superado, a mediunidade espírita já é outra coisa. É uma mediunidade direcionada. Não é receber espírito apenas. Porque receber espírito, até um indivíduo embriagado no meio da rua, às vezes está recebendo espírito. Quantos médiuns alcoolizados aí no meio da rua, na sarjeta, falando coisas desconexas, conversando sozinho, quantas vezes a gente vê? E às vezes não é alucinação pelo álcool, não. Às vezes ali é um médium mesmo, médium alcoolizado. Quantas vezes a gente vê isso? Então receber espírito é fácil. Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns, o bom médium não é aquele que apenas se comunica facilmente, mas é aquele que fluidicamente, pela afinidade psíquica, é simpático. O termo simpático na obra kardeciana tem a ver com fusão, com conexão, com sintonia. É simpático aos bons espíritos. Porque esse conectado com os bons espíritos, mesmo quando está sendo enfermeiro de entidades em sofrimento, e o médium precisa também atuar nisso, atuar em ajuda espiritual, eu acho estranho, eu vou confessar uma coisa, pessoalmente eu acho estranho, o médium que diz que só recebe guia, de Maria Santíssima para cima. Eu não digo nada porque quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? A gente sempre está aprendendo com mediunidade, mas eu acho estranho. Eu acho estranho. Mediunidade foi colocada para eu sempre estar confabulando com os guias, todo dia estar recebendo a mensagem de um guia. Não me parece ser aquilo que é explanado. A mediunidade é um instrumento de aperfeiçoamento do medianeiro e de ajuda. De vez em quando, os benfeitores da vida maior nos dão consolação e chegam. E nos dão uma mensagem. Como diz Camilo para o José Raul Teixeira, toda vez que você recebe uma mensagem do Espírito Guia, a sua responsabilidade aumenta. E toda vez que você ajuda o espírito sofredor, você ganha créditos. É melhor até ajudar os sofredores. A mim me acha estranho o médico só recebe guias. Certa vez alguém me perguntou e disse, o que é que eu posso dizer? Eu vou acabar perdendo a amizade. Melhor ficar quieto. É muito estranho. Porque a gente via Chico Xavier, no grupo espírita da prece, receber cada entidade grosseira que se comunicava por ele, em licantropia,
Exoantropia. E depois, aí vinha Emmanuel e passava a mensagem. Simpático aos espíritos bons. O pessoal do projeto Filomeno e Miranda, aqui em Salvador, costuma dizer isso de Divaldo. Que Divaldo é o médico que recebe as entidades mais grosseiras, claro, o mais capaz de dar conta desses espíritos mais agressivos. Então, nós temos que ter cuidado. A verdade é que a proposta da mediunidade, na proposta espírita, não é apenas receber espírito automaticamente. Não é apenas dar passagem, entrar em transe. Não. O médium é aquele que passa um recado. É aquele que transmite a informação. Se alguém diz um recado para você, você pode passar um recado até melhor do que o recado foi feito, sem modificar o recado. Ou você pode piorar o recado. Eu já disse isso aqui, que eu acho bacana a metáfora do intérprete e do compositor. Você pega uma música de um compositor, aí às vezes você vê a música tocada por um outro intérprete, eu gosto até mais. Essa música aqui de Chico Buarque, eu gosto mais de Elis Regina cantando. E às vezes a gente vê gente que diz, escuta, você estragou a música do compositor, o que é isso? Acabou com a letra. Que negócio é esse? Eu posso piorar ou posso melhorar. A composição é a mesma. Eu posso dar o meu jeito, eu passar o recado da minha forma. Até embelezar a mensagem. O médium é esse intérprete. Aliás, Kardec usa essa expressão no livro dos médiuns. O médium é o intérprete dos espíritos. Ele usa essa expressão. Então eu imprimo o meu estilo no recado que eu recebo. Eu posso melhorar, posso piorar, e aí posso alterar também. Essa é a ideia. A mediunidade, portanto, tem essas nuances. E diz respeito ao temperamento do médium. Já falei isso aqui, que a depender do temperamento do médium, ele ajuda ou dificulta a mensagem. Por que Chico Xavier, aquela flexibilidade mediúnica impressionante? Veja o temperamento dele. Era um temperamento flexível, era um temperamento tolerante, compreensível, era um temperamento que não era radical, extremado de tudo, fanático, né? Sabia entender o próximo, sabia respeitar o limite do outro. Ora, esse temperamento é útil na mão dos espíritos, porque ele era maleável aos bons espíritos. Imagina um médico que é muito dono da verdade, é muito positivo, só ele que sabe, só ele que está certo, só ele que tem a razão. Ele dificulta, porque se ele é ativo demais, ele deixa de ser passivo. E a mediunidade tem que ter um certo grau de passividade. Eu não estou dizendo o médium não ter caráter, não ter os seus valores. Está o tempo todo flutuando nos valores éticos que ele tem. Eu estou dizendo em termos de temperamento, de postura emocional, né? Que isso afeta a capacidade mediúnica. O que não quer dizer aqui que o médium ele transgrida com os valores a depender do contexto. Aí é hipocrisia, né? Porque Chico, segundo o próprio Hernando Rocha, em alguns momentos sabia dar o limite. A gente vê Chico assim falando bem mineiramente, tudo, acha que Chico aceitava tudo. Também não é assim, não. Chico era muito disciplinado consigo, era muito amoroso, era uma mãe. Chico sempre foi uma mãe, compreensiva, amoroso. Mas Chico também tinha o seu limite. Ele também sabia não se corromper diante de pressões. E claro, às vezes Emmanuel dava uma ajudadinha, né? Arnaldo conta um caso emblemático de um empresário que foi até ele para pedir uma mensagem do filho que desencarnou. E pediu uma comunicação mediúnica. E Chico disse, meu irmão... Aí disse aquela frase que ele repetia, né? O telefone toca de lá para cá, não depende de mim, eu sou um médium, mas o controle não está comigo, eu posso concentrar aqui, mas não sei se vem. E aí o empresário disse assim, não, você não está entendendo. Aí tirou um talão de cheque e botou na mesa assim, quanto é? Quanto é? Meu filho desencarnou em acidente de carro, eu queria receber a mensagem. Mas meu filho, não é assim, meu filho, eu não tenho controle. E eu posso até ficar autossugestionado por conta dessa pressão. Os espíritos vêm espontaneamente, eu posso me abrir, mas depende deles e não de mim. Chico, me diga um valor que eu lhe dou agora para receber a mensagem. Eu não sei se foi Emmanuel que incorporou, mas ele tomou uma atitude dura. E aí começou a dizer, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Seu filho morreu,
porque você só dava dinheiro para ele e não dava presença. Comprava o seu filho com coisas. E fraco emocionalmente, sem segurança psicológica, começou a se embriagar, usar drogas e acabou morto num acidente de carro. O seu outro filho, e eu digo isso para advertir você, já está enveredando na droga. Olhe para ele, porque o Senhor não vai me comprar como comprou o seu filho que morreu. Não vai fazer comigo o que você faz com as pessoas. Você está habituado a comprar as pessoas. E não é por aí. Eu acho que Emmanuel deu uma incentivada ali. Então, nós temos na ética mediúnica essa mediunidade espírita, que não é apenas receber comunicação. Não é apenas ser instrumento do mundo espiritual desordenadamente, mas é ser de maneira consciente, se entregar a uma atividade, no caso do médium ostensivo. Mas eu queria elastecer aqui essa segunda parte do nosso trabalho, não apenas para o médium ostensivo, para todos nós. Já que todos nós somos médios, vamos fazer uma abordagem aqui mais geral, né? Uma abordagem mais elástica. Eu me lembro que Divaldo Franco contou certa vez, isso está num livro de César Said, se não me falha a memória. Ele contou que certa vez aqui na Mansão do Caminho, ele estava datilografando as mensagens que ele recebeu, colaborando com a Presença Espírita, a revista da Mansão do Caminho, da Leal, e ele estava elaborando ali alguns artigos, alguns textos para encaminhar para a gráfica, datilografando, passando a limpo, né, algumas mensagens mediúnicas que ele recebeu. E ele disse que colocou uma música no rádio, e era uma música popular, uma MPB. E na estação, era música assim, né, aleatória, né? E aí entrou uma música muito conhecida, que é uma música de Dolores Duran, A Noite do Meu Bem. E ele, enquanto ali via, daqui a pouco ele olha para o lado, está Dolores Duran, do lado dele. Diz: eu fui atraída pela música. Eu vou lhe contar a história dessa música. O meu amado havia falecido. E eu estava angustiada, deprimida. E um dia no bar, eu pedi uma bebida, comecei a beber, e de repente tive um transe espiritual. E o vi do mundo espiritual, que se aproximou de mim e começou a falar essa poesia. E eu comecei a registrar num guardanapo ali do bar. E mais tarde se traduziu em música. Muita gente não sabe, mas essa música que eu compus na Terra foi uma experiência mediúnica. Divaldo conclui dizendo: se uma mulher daquela, que era atormentada, que vivia deprimida, alcoólatra inveterada, abusava de álcool excessivamente, conseguiu captar uma poesia bela dessa, o que é que a gente não pode fazer? E por que os médiuns às vezes se bloqueiam tanto no transe mediúnico? E quando eu falo isso, eu não estou falando só do transe espiritual da sessão mediúnica. Nós, por que a gente não se abre mais para a intuição? Por que a gente não exercita a vida interior? Para ouvir, não precisa receber espírito, não. Se a gente fizer vida interior, a gente vai acessar o mundo espiritual. A gente vai ter ideias que vão brotar. Emmanuel vai dizer que a mediunidade começa na intuição e termina na intuição. A intuição é o elo constante da mediunidade. E diz ainda ele: é compreensível que na mediunidade os homens esperem que os céus desçam à terra, mas é justo aceitar que os céus aguardam que os homens subam também. Como eu costumo dizer, eu já disse isso a uma amiga nossa em mediúnica, que ela ficou um pouco assim afetada e um pouco assim incomodada, porque uma entidade conhecida se comunicou na sessão mediúnica. E ela disse: Flávio, tal entidade se manifestou, é um vulto conhecido, será que é possível? Etc. Eu disse: olha, você não estava pensando, não estava alimentando aquilo. Apareceu a presença espiritual, deu uma mensagem edificante, uma mensagem que o conteúdo é edificante, por que não? Mas aí eu arrematei: o problema não é a entidade conhecida A, B ou C vir até nós. Isso eles fazem, por misericórdia. A questão é a gente conseguir entrar na sintonia deles. Porque o fato de um mentor espiritual estar se comunicando não quer dizer que a gente está igualzinho a eles, porque esse é um grande engano, viu? Que muitos de nós entramos. Não, Bezerra de Menezes se comunicou, eu já estou assim com Bezerra. Vá nessa. Você vai ver os bezerros que vão receber você após a morte. Eles vêm por misericórdia.
A questão é a gente conseguir estar na faixa deles, em conexão com eles, subir aos céus. Então a gente tem isso. Às vezes a gente é muito afetado emocionalmente pelas coisas do mundo espiritual. A gente já quer fazer apelo emocional. Já participei de uma sessão mediúnica que uma entidade espiritual se comunicou, aparentemente uma entidade também conhecida do movimento espírita, e um dos colegas nossos começou a ficar tão emocionado com aquilo, porque era uma entidade que ele gostava tanto, assim, estudava a biografia, lia sobre a entidade, que dizia assim: fulano, eu tenho uma ligação tão forte com você, que eu acho que eu fui seu filho na encarnação. Eu fui seu filho, etc. Começou a falar. E aí o mentor espiritual não disse nada. Não disse nem que sim, nem que não. E continuou dando a mensagem, etc. Através do médico. Sorriu para ele e continuou. E aí o sujeito saiu da mediúnica fazendo: fui filho dele mesmo. Ele disse: mas como? Ele não desmentiu? Ele não me desmentiu. Se não me desmentiu é porque eu fui. Olha como a gente lida com a mediunidade, a gente conclui aquilo que a gente quer acreditar. A gente faz isso o tempo todo. É só alguém parar, olhar pra gente assim, fazer uma visão de raio-x assim, diz, você tá com problema, viu? Aí a gente já fica... Quem é que não tem problema nessa vida? Esse ano, você vai conhecer uma pessoa muito especial. A gente conhece não sei quantos. Essas induções, né? Essas induções. Porque a gente às vezes está afetado pelo emocional, né? E a gente quer acreditar naquilo, né? Chico tem uma história também um pouco assim, né? A pessoa foi e aí começou a falar sobre uma decisão que ia tomar, uma decisão muito perturbadora. E Chico ouvindo, e a pessoa dizendo, né? Que encontrou uma solução, etc. E aí quando acabou, Chico disse: meu filho, Deus lhe abençoe. E a pessoa disse: está vendo? O Chico concordou com a minha atitude. Não, o Chico pediu para Deus abençoar você, para você ter juízo. Então, nós temos isso, né? E não precisa necessariamente um contato direto com o Espírito. Fazer silêncio interior. Fazer reflexão, mergulhar em si mesmo, que vai haver ideias. Vai haver intuições que vão surgir na mente. Presenças espirituais vão se aproximar. Isso é mediunidade também. A mediunidade não é só ter o transe da sessão. A mediunidade é aquilo que eu produzo pela inspiração. Eu sou veículo do bem. Eu sou canal do bem, do progresso. Não basta receber comunicações espirituais, mas direcionar comunicações de qualidade. Seja positivas, no sentido... seja ostensivas, no sentido de espirituais, mediúnicas, seja inspirações, intuição. O importante não é ter o transe da sessão. A sessão mediúnica é para aqueles médiuns que entram em transe, aqueles médiuns de faculdades bem caracterizadas. Não é todo mundo que precisa estar na sessão. Há mediunidades mais sutis que não necessariamente comportam na sessão. A não ser que aquela mediunidade acabar sendo elaborada, se desenvolvendo, né? Mas, a rigor, a reunião mediúnica é para um espectro específico de fenômenos. Não toda a mediunidade está ali, até porque o médium não é médium só na reunião mediúnica. Né? Tem muita gente que diz isso, né? Que se afasta do centro, se afasta da doutrina, porque não quer muito se meter com isso, porque senão vai ficar aí mal da vida. Se é uma mediunidade, a mediunidade, diz Kardec, tem uma faculdade orgânica. Ou seja, está radicada no organismo. Eu não vou poder mudar de organismo. Então, se eu tenho um organismo compatível com a sensibilidade mediúnica, se eu sair do centro e for para outro lugar, eu continuo com a antena, sintonizando. E se eu não canalizar para sintonizar de maneira equilibrada e educada, eu vou sintonizar de maneira desordenada. Emmanuel diz isso em Seara dos Médios, né? O médio pode ser médio em qualquer lugar. E tem o direito, se quiser, a abandonar a atividade mediúnica para viver uma vida apenas material. Vai continuar sendo médium, Deus sabe lá como. Ele conclui dizendo isso. Continua sendo médium, Deus sabe lá como. Porque vai continuar sintonizando.
vai continuar entrando em contato. Então essa coisa de, fiz um tratamento espiritual e o corpo fechou, corpo fechado. Eu nunca vi, eu não sei onde é que leram isso. Se eu tenho um organismo compatível com o transe mediúnico, como é que eu vou fazer um corpo fechado para não ter mediunidade? Bloqueou, não tenho mais mediunidade. Eu sei que tem práticas africanistas. Eu tenho um primo que é um bandista, que é bastante entendido da área, e que existe essa tradição lá, mas do ponto de vista espírita, nós não temos isso. O que ocorre às vezes é o indivíduo ter uma faculdade mediúnica. E em Diretrizes de Segurança, Raul Teixeira dá uma metáfora que eu acho super interessante. Uma instituição como essa, ela tem a estrutura da fiação elétrica para receber energia. Aí se, por exemplo, a gente usa energia e não paga a concessionária, a distribuidora de energia pode cortar a luz. A estrutura continua tendo, mas a luz não chega. A depender da situação, a energia elétrica não chega ao médium, mas ele continua tendo a estrutura, por alguma ocasião específica, por alguma circunstância, por alguma situação orgânica, que às vezes temporariamente ele fica, né? Ou então para dar uma lição no médium, né? Aí o médium pode fazer um gato, que é uma conexão clandestina. O fornecimento de energia não vem, que é abastecimento dos mentores espirituais, ele se confabula com ligações clandestinas e começa a ser instrumento de uma conexão de qualidade duvidosa, no mínimo duvidosa. Então, é essa a ideia. Mas isso tudo está presente na obra da codificação. O problema é que a gente tende a separar estudo de prática mediúnica. Não, eu tenho 30 anos fazendo mediunidade, e às vezes fazendo mais errado. Né? A quantidade de anos é importante, mas não é um critério absoluto. Porque eu posso estar fazendo 30 anos de maneira errada. Experiência mediúnica é importante, a gente não pode desconsiderar o companheiro que já tem experiência de trabalho, mas não é a única condição, porque a gente tem que se aperfeiçoando. Há 30 anos atrás, você podia estar ótimo, mas se você está com o mesmo tipo de prática de 30 anos, você já está ultrapassado agora, porque a gente vai se aprimorando com o entendimento, né, dos postulados. Então, eu costumo dizer o seguinte: tem gente que diz, né? Eu só posso ir uma vez no centro. Estudo ou reunião mediúnica? Vá para o estudo. Não vai para a reunião mediúnica, não. Vá para o estudo. Sabe por quê? Porque o estudo vai dar conta de muita coisa na sua vida, inclusive a mediunidade. Vai te ajudar na mediunidade. E se você ficar só praticando a mediunidade sem estudo, você corre mais perigo. Porque a gente separa a mediunidade do evangelho. O médium espírita é o médium que se propõe a se evangelizar. Não é o santo, não é o homem perfeito, mas é o médium que está engajado com o seu melhoramento pessoal. E é isso que lhe dá defesa magnética, uma couraça vibratória que Paulo chamava couraça da caridade. Defesas psíquicas. Por quê? Porque ele está imbuído da sua reforma moral. Mesmo errando, mas procurando corrigir, consertando no dia seguinte, como diz Santo Agostinho. Isso faz com que ele se defenda, se imunize dos perigos de uma mediunidade levada de maneira leviana. Em Missionários da Luz, a gente tem um caso de um sujeito que frequentava a sessão mediúnica e saía, já ia para o bordel. Para uma casa de prostituição. E depois chegava em casa atormentado. E a esposa que não ia para a reunião mediúnica, que não frequentava, mas que ficava em casa, e em oração defendia o lar. As companhias dele não entravam em casa e ficavam fora. Missionários da Luz, de André Luiz. Por quê? Porque ele separava. Evangelho é uma coisa, mediunidade não tem nada a ver com o evangelho. Separava como se fossem coisas distintas. Como se a moralização do médium não afetasse a mediunidade. E, de fato, não afeta o fenômeno. Produzir fenômeno não precisa, mas afeta a qualidade do fenômeno. Então, a educação mediúnica é muito mais a educação emocional e moral do sujeito. Para ele deixar os cacuetes de lado. Em sessão mediúnica a gente tem umas fixações, uns cacuetes, né? Divaldo conta que Feira de Santana, quando ele viu as primeiras sessões mediúnicas, os médios para receber espírito, bocejava, e ficava um ambiente desagradável, né?
A pessoa abria a boca e bocejava, vá para receber o obsessor. Raul Teixeira conta de sessão mediúnica que ele participou, que antes do médium receber o espírito, ele dava 2 socos na mesa. E dava a comunicação. Podia ser qualquer espírito. Espírito superior, benfeitor, espírito agressivo, espírito que morreu em acidente de carro, queimado, sempre dava 2 soquinhos. Você não vai achar que os espíritos no além combinaram, toda vez que a gente se comunicar por ele, a gente dá 2 soquinhos na mesa. Isso é vício psíquico do médium. Né? É um vício que ele automatizou. E que aos poucos ele vai superando. O fato é que o mais importante é direcionarmos as nossas intuições e as nossas forças psíquicas para o bem, porque seremos sempre canal do bem, em toda parte. Não se importar se você é médium ou não, até porque existem pessoas que são mais frias mediunicamente e são muito importantes. São muito importantes. Pessoalmente, não me considero portador de mediunidade ostensiva. Fenômenos que aconteceram comigo foram muito esporádicos para caracterizar aquela mediunidade recorrente, repetida. Na maioria dos casos, estamos aqui sob intuição. O pensamento que eu me preparei antes. Porque se eu não me preparar, eu sou uma tábua que não dá para os espíritos aproveitarem nada. Me preparei antes. Mas as ideias que eu organizei aqui em pauta chegam com uma coerência muito maior do que havia planejado. E às vezes com uma velocidade muito grande. Por isso que eu acelero, né? Porque a velocidade do pensamento, né, o influxo das ideias vão chegando e eu tento acompanhar, que é muito mais rápido, as ideias que vão brotando no psiquismo. Sinto-me aqui amparado por presenças espirituais. Mas não me considero médium ostensivo, porque não perco a consciência, não estou em transe aqui. Mas sinto o meu pensamento sendo guiado nesse momento. A benefício das necessidades nossas aqui. Mas não me considero um médium ostensivo. Mas ultimamente eu tenho sentido algumas coisas, eu tenho conversado até com os amigos de mediúnica, porque eu atuo na condição de dirigente. Tenho sentido algumas coisas que tenho comunicado com eles, conversado com eles, né? Sobre algumas sensações que eu estou entendendo mais ainda os médiuns ostensivos. Uma sensação, às vezes a gente está, de repente, vem aquela onda, aquela irradiação que nos envolve, que é difícil de a gente explicar. Se o médium for dizer tudo aquilo que passa por ele, vai ser internamente eletrochoque. Porque é tanta coisa que passa, as imagens que vêm, as sensações mediúnicas, né? E que eu recentemente tenho sentido um pouco, não de maneira ostensiva, mas algumas sensações, até na minha atividade profissional, às vezes eu estou com uma pessoa, por incrível que pareça, às vezes nada assim que nós conversamos ali em atividade terapêutica, significativa, mas alguma coisa às vezes me afeta, que depois eu fico, meu Deus, que vontade de ficar na cama e não levantar hoje mais. Que prostra, que aí a gente vai se trabalhando para diluir aquilo. Eu vou ilustrar, não tome ao pé da letra. É a ideia que me vem mais próxima. Sabe a falta de ar? É como se fosse uma falta de ar, só que psíquica. Né? Que deve ser um pouco o que acontece com aqueles processos de ansiedade que a pessoa fica com uma sensação de falta de ar. Mas aí são sintomas psiquiátricos, tá? Sintomas psíquicos ou psicoemocionais. Mas é uma sensação de que você está numa espécie de oceano, né? E você queira respirar um pouco melhor, como se tivesse uma espécie de atmosfera abafada. Eu estou usando, é o que Jesus fazia, né? Comparações humanas, metáforas humanas, para que o médium não ostensivo entenda. Mas tem horas que eu sinto uma sensação de bem-estar, aquela coisa que eu comentei no módulo passado. Ora, essas variações eu tenho comentado com alguns amigos nossos. Por quê? Eu tenho sentido, por exemplo, que até a inspiração em palestras tem ficado melhor. Não sei se é as porradas da vida, né? As bofetadas que a gente vai tomando pela jornada, vai afinando o instrumento, né? O instrumento vai ficando, como dizia Chico Xavier, né? Chico dizia que ele era uma espécie de jumento, né? Que precisava tomar porrada para andar para frente, né? Ele dizia assim, eu sou o burrico que os espíritos montam em cima, né? Era uma imagem que ele dizia para dizer que o médium que tem problemas é que está ótimo. Porque quando não tem problema nenhum, começa a relaxar, começa a ficar mais folgado, né? O médium é muito sensível, né? Então quando ele sofre, não estou fazendo apologia à dor não, mas quando ele sofre ele fica mais sensível ao outro e a si mesmo, né? Então não sei se é isso. E alguns companheiros dizem, realmente a inspiração tem ficado mais fluida, mais sentimento, etc. Só que é um raio, como eu falei, de 2 polos. Da mesma forma que eu sinto
a intuição, a inspiração de maneira mais contundente, eu sinto também o mal-estar e as sensações do outro lado. Porque tudo na vida tem um preço. Porque senão seria um privilégio. E médium nenhum tem privilégio. Chico Xavier teve situações difíceis que Emmanuel não disse nada para ele. Uma situação que ele viveu na década de 60, com o Dr. Valdo Vieira, que depois que aconteceu, Emmanuel apareceu e ele disse, e agora, meu irmão? Agora já está feito. Porque se o guia fosse babar para ficar interferindo toda hora na vida do médium, estaria não apenas prejudicando o crescimento e o amadurecimento do médium, como também seria um privilégio. O que é isso? Não. Às vezes Chico falava os casos dele com Emmanuel de uma forma mineira, jocosa, que não era bem assim. Opinião pessoal minha. Não era bem assim. Aquela forma de Chico, de Emmanuel chegar e sempre estar durão. Nem sempre. Porque a gente vê outros episódios, Emmanuel tratando ele com doçura e com carinho. Era a forma também de Chico se rebaixar e colocar Emmanuel lá em cima. Então é necessário as pessoas frias mediunicamente. Eu, na condição de dirigente, e até na minha atividade profissional, peço a Deus para não ter mediunidade ostensiva. O dirigente, quem diz isso é Hermínio de Miranda, em Diálogo com as Sombras, o dirigente da sessão mediúnica, ou doutrinador, ideal seria que não fosse tão ostensivo mediunicamente. Porque já pensou, o doutrinador está aqui conversando com o espírito. O médium recebe espírito por incorporação. Você sabe que quando o médium recebe, normalmente ele sente a atmosfera do espírito e as sensações que o espírito, inclusive as sensações, se é um espírito em sofrimento, sente um mal-estar. Se o doutrinador também é médium de incorporação e está ali, ele está sentindo a atmosfera que vai tomando conta dele também, ele vai sentindo também. Não é que não possa o doutrinador ser médium de incorporação, mas se puder, ideal seria que não fosse. É claro que há reuniões mediúnicas que o doutrinador também é médium de incorporação, mas normalmente se escolhe aquela pessoa mais fria mediunicamente, que possa dialogar com a entidade sem sentir tanto o campo dela em cima dele. Porque senão vai ser dois incorporando. Começa a sentir o mal-estar, começa a penetrar muito. Por isso a gente precisa de pessoas frias. Kardec não era médium. Por isso que Bezerra de Menezes não era médium. Participava ali das sessões do Grupo Ismael, não era médium. Hermínio de Miranda não era médium. E aí a gente também conclui o seguinte, que os médios sensatos também se submetem à avaliação criteriosa racional de pessoas imparciais. Chico, que conversava muito com Herculano Pires, né, se submetia à apreciação dele. Divaldo, que muitas vezes conversava com Jorge André dos Santos, o psiquiatra. E assim por diante, né? Para que a pessoa esteja de fora, o médium é muito envolvido com as sensações do fenômeno, não esteja contaminado, né? Mas a verdade é que, independente de qualquer coisa, o importante é essa elevação que a mediunidade pode proporcionar. A elevação característica da moralização. Kardec vai dizer de que adianta a comunicação espiritual se não torna a pessoa uma pessoa melhor. A função da mediunidade é moralizar, é espiritualizar a criatura. Por isso você vê, tem um momento em Instruções Psicofônicas, Chico Xavier, que Emmanuel, eu não me lembro agora se, não tem tanto Emmanuel fala, como em outro momento é o irmão de Chico já desencarnado, é José Xavier, que também se manifesta, dizendo, meus amigos, peço a vocês 1 minuto de meditação, todos em concentração, porque temos um espírito aqui que precisa de uma atmosfera melhor para se comunicar. Olha só, aí vem Teresa de Ávila e dá uma comunicação para o Chico. A entidade, e aí José Xavier diz, a entidade, que eu não ouso repetir o nome dela de novo, está esperando um campo melhor, porque pertence a esferas muito sutis. Todo mundo concentrando ali, com Chico presente, concentrando ali, vibrando, para poder filtrar a comunicação de um espírito desse, Teresa de Ávila. Então, nós vemos, isso é mediunidade, concentração, recolhimento, né? Isso é mediunidade, que a gente pode aí desenvolver, né? Que nos torna melhores. Quem não leu Obras Póstumas e vê Kardec dizendo, perguntando ao mundo espiritual, os sonhos que eu tenho com minha mãe, trata-se de produto da minha imaginação e saudade que eu nutro dela, ou um contato espiritual verdadeiro? E o espírito responde, tu o sabes, que o é verdadeiro, pelo tipo de emoção que te causa ao despertar. E aí Kardec coloca, realmente eu não havia dito,
Mas os sonhos que eu tinha com a minha mãe me causavam tal emoção e tal contato, como se fosse físico, que eu acordava ainda com a impressão e a sensação desse contato. Denotando ali uma experiência mediúnica. Não era um médium ostensivo, Kardec, mas uma experiência mediúnica. Então, a mediunidade, meus amigos, tem essas nuances. Tem essas nuances que nos ajudam a sermos melhores. Não importa se o Espírito está se comunicando diretamente, se o Espírito está falando com você, o benfeitor espiritual está falando diretamente com você. O que importa é o quanto você está aproveitando da experiência no trato com o mundo espiritual. Se você está se tornando sensível para captar a realidade do mundo espiritual, a realidade do mundo extrafísico. Se você está aproveitando cada experiência de reflexão para elevar-se mais, para aprimorar-se mais como pessoa, porque o melhor fenômeno mediúnico é o fenômeno de transformação, é o fenômeno de aprimoramento, é o fenômeno que nos torna melhores, é o fenômeno que, como eu disse no módulo passado, o exemplo da gratidão, né? Você que teve contato com os pais, recebeu tanto dos pais e não conseguiu devolver no mesmo nível, porque nós somos quase sempre muito mais abençoados. O que é que a gente faz mais tarde? Passa adiante para os filhos ou para outras pessoas. No mundo espiritual, ou na nossa trajetória espiritual, também aconteceu isso. Houve um momento na nossa trajetória evolutiva que a gente foi muito bem tratado por alguém e a gente reagiu mal. Respondeu mal. Fomos até ingratos. E esses corações que nos amam foram à frente. A gente ficou na retaguarda. O bem que a gente recebeu deles e que a gente não pôde devolver a eles, até porque eles estão em outras esferas e nos acompanham, se tornando anjos tutelares nossos, a gente agora espalha para outros. E aí, quando a gente recebe ingratidão dos outros, a gente tem que lembrar disso. Que um dia a gente recebeu e não pôde dar de volta àquele que deu. Mas o significado do amor não é só dar de volta exclusivamente a um ao outro, mas eu receber de um e espalhar para outros. Mediunidade também é assim. É uma dádiva que eu recebo, seja através do transe ostensivo, seja através da sensibilidade, e que eu multiplico. Que eu não me torne o mal rico da parábola, que guardou as riquezas só para si. Que eu utilize as minhas riquezas, os recursos que eu tenho, para poder ajudar aqueles que têm menos, porque aqueles que têm mais devem aos que têm menos, aos que são carentes. E é por isso, meus amigos, que o mais importante da experiência mediúnica é o que eu retiro daquilo que eu já pude assimilar. Certa vez um amigo meu disse assim, eu não recebo uma mensagem pessoal, eu queria assim uma psicografia pessoal. Eu disse, meu filho, você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, você já tem atividade. Quantas mensagens de guias? Não, mas eu queria uma mensagem para mim, especificamente. E aí recorreu. E aí a mensagem mediúnica foi mais ou menos isso. Meu filho, já despertastes para a consciência espiritual, tens um tesouro nas suas mãos. Nós, os benfeitores espirituais, não podemos dizer nada além do que os guias da humanidade já disseram. Estamos apenas repetindo de uma outra forma os ensinamentos do Evangelho. E aí deu uma mensagem. Ele ficou, nossa, ele disse, pois é. Nós já temos o recurso. E, portanto, aproveitar para ser médium do progresso, médium do bem, médium das boas ideias, médium da tolerância, médium que espalha sempre o bem, médium que barra a maledicência.
em que não encontra ressonância em nós para continuar levando adiante? A malquerença, a intriga, a picuinha, esse cupim que está tomando conta do nosso movimento. Porque a picuinha é tipo cupim, né? A madeira por fora está linda, por dentro, coitado, oca. Porque as intrigas fazem isso. Vão destruindo as relações por dentro. Aparentemente está tudo ótimo. E as pessoas se odeiam fraternalmente. Inclusive utilizando a justificativa cristã. Orar muito pelo nosso irmão. E quando a gente vê a oração que é a oração de muito amor, para não dizer o contrário. Então, nós temos que ter muito cuidado. Porque a gente não vai evoluir espiritualmente com aparências. Com estoque de boa apresentação. A gente vai evoluir pelos esforços que fazemos e que ninguém vê. Pela quantidade de esforço que a gente faz e ninguém aplaude. Não tem selfie de reforma moral. Não tem publicação em rede social de iluminação interior. Não dá para medir isso. Isso é crescimento íntimo que a gente vai realizando e que não se conquista com aparências exteriores. E assim é também na atuação mediúnica. A atuação mediúnica é um processo em que se ilumina o instrumento. Se ilumina o medianeiro. O propósito é o indivíduo se melhorar. Como? Através do transe da experiência, ele sendo modificado pela atividade mediúnica que ele desempenha. E é isso que eu queria concluir com esse comentário. Quantas vezes as pequenas renúncias é que fazem a gente crescer? Eu não estou dizendo dos grandes martírios, não estou dizendo que você vai ser queimada viva que nem Joana d'Arc, não. Esse tempo histórico superou. Pelo menos em grande parte. Eu estou dizendo das pequenas renúncias. Porque teve muita gente que morreu queimado vivo, revoltado. E não chegou no mundo espiritual como bom só porque foi queimado vivo. Mas, quantas vezes a gente precisa de pequenas renúncias em função da atividade mediúnica? Aqui mesmo a gente está vendo. Porque para estar aqui hoje, domingo de manhã, a gente teve que renunciar convivência com família, algum advertimento, algum entretenimento, os convites da vida. É aquele familiar que diz, não, vamos para o Billy Night à noite, é uma criança, sábado à noite. Senão, amanhã eu tenho atividade mediúnica, eu tenho atividade doutrinária. E até coisas saudáveis, como eu gostaria de ir para a sessão do cinema 11 horas da noite. Não, mas amanhã eu acordo cedo por conta da atividade que eu tenho. Poxa, tal espetáculo de teatro caiu justamente na terça-feira, mas a terça-feira é o dia da minha atividade mediúnica. Porque senão a gente começa a faltar por causa do teatro, daqui a pouco falta do batizado, do cunhado, do vizinho, e daqui a pouco a gente não vai na mediúnica nunca. Eu me comprometi com aquela atividade. E os espíritos contam comigo. Mas não apenas no médium da mediúnica, todos nós. Quantas vezes a gente tem que abdicar de algumas pequenas coisas, alguns pequenos prazeres, por conta de compromissos. Compromissos de evangelização, seja no passe, seja na palestra. Quantas vezes eu renunciei a aniversário, quantas vezes eu tive que abdicar, até de convivência familiar. Há 2 semanas eu fiz 6 palestras, sendo que dessas 6 eu estou contando, na verdade, que das 6 são 2 seminários, cada um com 4 horas, em 2 dias, sábado e domingo. Na verdade, sexta, sábado e domingo. E aí, domingo de noite, eu coordeno um grupo de estudo, mas eu às vezes revezo com outros amigos nossos que vão, né? Aí a esposa em casa me olhou de cima a baixo e disse assim, vai para o estudo de noite também. Só precisou dessa doutrinação, né? E aí quando eu fiquei em casa com aquela criança de 3 para 4 anos, que em 1 hora me cansou, eu disse, meu Deus, como é bom fazer palestra, cansa bem menos. E aí eu olhei para ela e disse, realmente você deve estar com muito mais crédito espiritual do que eu. Ora bem, mas é isso, essas pequenas abdicações, essas pequenas renúncias, que às vezes a gente faz, que não é de missionário, todos nós podemos fazer, não é nada grandioso,
mas que lentamente vai fazendo a gente crescer. A gente vai sendo modificado pela tarefa que a gente exerce. À medida que a gente faz atividade que beneficia outros, a gente vai sendo transformado pela atividade que a gente faz. Faz por fora para ser transformado por dentro, na atividade que a gente realiza exteriormente. Então, esse é o recurso. Mediunidade é esse recurso de estar antecipadamente tentando viver a vida do espírito, tentando entrar mais em contato com a atmosfera espiritual. Se você não é médium ostensivo, não tem problema. Faça silêncio interior que você também está vivendo a vida espiritual. A vida espiritual. E assim você vai desenvolver a sua natureza espiritual, em detrimento da natureza animal, como dizia Allan Kardec, antes mesmo de deixar a vida física. E viver a vida espiritual na vida física já é uma alegria. Por incrível que pareça, é alegria. Porque não é ter uma vida alienada, uma vida... Não, é uma vida alegre, uma vida que inclusive desfruta das experiências humanas, mas sem corromper a própria alma, sem se perder a si mesmo, sem se destruir, sem se autolesar. É isso. Estou às ordens para perguntas, questões, alguma coisa.